Olha só, turma, foi realizado, na verdade, na manhã de hoje, uma audiência pública que discutiu o plano Nesse contexto também vale dizer que o plano de da mobilidade cidade. No dia de hoje, quarta-feira, portanto, a Câmara Municipal da cidade de Iguatu sediou essa audiência pública conduzida pela empresa Certare Consultoria Engenharia. Durante o evento, a empresa aí apresentou um diagnóstico detalhado, além de propostas, simulações e um cronograma de execuções de projetos. O encontro contou com a participação de representantes de diversos setores, incluindo o Conselho de Trânsito e o Departamento Municipal de Trânsito, para debater as melhorias no sistema de mobilidade urbana da cidade e, obviamente, a população no modo em geral, né, que é a maior interessada nesse sentido. Trazer aqui a fala de alguns desses representantes, inclusive da própria empresa, o Thalisson Bandeira, ele que é engenheiro civil e representante da Certare, ele traz inclusive detalhes do aprofundamento deste plano, a ideia da sua aplicação, como é que se deu a construção, né? Enfim, e os gargalos que ele mesmo identificou, ele que é engenheiro e também guatuense, conhece de perto a realidade aí das diversas problemáticas quanto a esse tema. Ele traz também os detalhes das ações estratégicas. A informação chegando em som e imagens nessa entrevista com Thalisson Bandeira. Pronto, o plano ele é um instrumento estratégico, né, que vai determinar as diretrizes e as ações estratégicas que a gente quer para Iguatu nos horizontes de curto, médio e longo prazo, pensando em até 15 anos como longo prazo, né? Ele é um plano que, segundo a lei, ele é pautado na Lei 12.587 de 2012, se não me engano, esse é o número, que é a Lei da Mobilidade Urbana, lei federal. E é um instrumento que, para além de a gente determinar para onde é que a gente quer que a cidade cresça, do ponto de vista da mobilidade de transportes, ele é um plano que ele é necessário para a captação de recursos federais pelo município, para poder executar essas obras, essas intervenções que a gente está propondo aqui relacionadas à mobilidade de transportes. Foram 3 eventos participativos que a gente fez, hoje foi o final. E a ideia é que agora, com base no que a gente discutiu aqui hoje, essas adaptações que têm que ser feitas, é que esse texto ele vira um minuto de lei que vai ser aprovada pela Câmara. Toda a questão de... A gente não entra, por exemplo, como é um plano estratégico, a gente não entra em projetos específicos, em projetos executivos, em orçamentos detalhados para a implantação dessas intervenções, porque a gente está falando de estratégias que vão englobar a cidade como um todo e não áreas específicas ou vias específicas da cidade, apesar da gente dar sugestão daquelas que são prioritárias. Enfim, é isso. Eu acho que assim, foram momentos que tiveram bastante participação das pessoas, então todos os problemas, todos os ajustes, todos os detalhes que estão sendo trazidos, estão sendo tratados no plano, eles têm um dedo da população, então não foi uma coisa baseada só em dados, informações ou números ou opinião política, por exemplo. Tem a participação da população e acho que é um trabalho bem bacana que tende a direcionar bem o avanço da mobilidade dos transportes do Iguatu. Agora entrando, aprofundando-se dentro do próprio plano, durante a construção, como é que você enxerga enquanto engenheiro, enquanto representante desta consultoria, como os principais gargalos no que se refere ao plano de mobilidade urbana e sua execução como solução? Pronto, os principais gargalos que a gente identificou nas pesquisas que a gente fez um levantamento de praticamente todas as vias da cidade, né, usando um veículo com câmeras. A gente fez entrevista com os moradores e a gente fez os momentos participativos. E assim, uma coisa que a gente percebeu nos dados e que a população confirmou nos eventos participativos é a questão da acessibilidade, estava sempre muito presente em todas as discussões que a gente fez. A gente viu que uma boa porcentagem das vias ou não tem calçada, ou se tem calçada ela não está adequada para o deslocamento das pessoas. Ou tem obstáculos, ou os pedestres têm que dividir espaço com feirantes, com ambulantes, que ocupam a calçada de maneira indevida. Tem a questão da acessibilidade também. Quando a calçada tem um tamanho certo, está livre, mas ela não tem um piso tátil, ou ela não está em boas condições, isso dificulta o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência. Então, eu diria que esses foram os principais problemas. A principal questão foi a acessibilidade em toda essa discussão essas discussões que a gente fez com o plano. Então, o plano ele é bem voltado para modos ativos, pedestres e ciclistas, com um foco muito especial em acessibilidade. Conversamos com Dauísio Silva, ele que é ambientalista, representante também da sociedade civil organizada, e ele traz sua impressão da apresentação deste plano, assim como também a necessidade do foco voltado à necessidade à população mais carente, né, que é o transporte público,
Vamos à fala e à opinião do Dauísio nesta conversa que tivemos com ele. Também. A gente tem algumas críticas a fazer, por exemplo, pela realização da própria audiência, né? Que é no horário que os trabalhadores, os estudantes, pessoas que poderiam estar interessadas em estar aqui, não têm condições de participar. A gente tem criticado que as audiências públicas têm sido realizadas nesses horários e são horários que são inacessíveis para a população. A gente está falando de mobilidade e acessibilidade lá dentro, mas a galera não tem acesso a esse momento por causa do horário. Isso é muito complicado. Outra coisa é a nossa preocupação com a metodologia que foi aplicada, que não levou em consideração alguns aspectos que já acontecem na cidade, e isso é muito importante, tem que levar em consideração. Não pode ser um documento frio, tem que levar em consideração as lutas, as demandas que a cidade já tem, e também a nossa preocupação com o tempo e a aplicabilidade. A gente sabe que planos e planos são construídos desde 2013, são 11 anos que a gente peleja pela implantação do transporte coletivo em Iguatu. É uma necessidade urgente, não pode ser adiada. O município já apresentou várias propostas, mesmo assim, vai adiando, e a gente tem 11 anos passando e a gente não tem o transporte coletivo. Nossa preocupação, o plano é importante, nossa preocupação é com a aplicabilidade. Tanto de o plano não ser eficiente no sentido de a gente fazer com que o município cumpra, e também na questão do tempo, que pode demorar muito para a implantação de uma coisa que é urgente. A gente está perdendo vidas no trânsito, a gente está perdendo qualidade de vida com esse calorzão que a gente tem, com a dificuldade de mobilidade que a gente tem na cidade, e aí a gente está falando do trabalhador, a gente está falando do estudante, mas especialmente do idoso, da pessoa com algum tipo de deficiência, da pessoa que precisa mais ainda desse transporte coletivo, que também vai beneficiar o comércio, vai beneficiar a cidade como um todo. Então é uma coisa urgente, mas que a gente tem a preocupação, parabeniza pela realização do plano, mas a gente tem a preocupação com essa questão de ser aplicado quanto antes. Muito bem, senhoras e senhores, vamos trazer aqui a fala do Chagas Paiva, que é engenheiro, deixar para dia de amanhã, tá certo? O posicionamento por parte do engenheiro e também representante da CEINFRA, né, a Secretaria de Infraestrutura do município de Iguatu, que tem total interesse da execução, obviamente, acreditamos neste próprio plano.